Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Já um pouco tarde, né, que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Não para me aparecer, quem tem que aparecer em nossas vidas é Cristo. Mas para falar um pouco da palavra de Deus para cada irmão, para cada família, para cada lar. Estamos vivendo nesse um momento difícil nessa terra. E daqui para frente, segundo a palavra de Deus, não vai só daqui para pior. Nós temos que se apegar em Deus, se aproximar mais de Deus e crer e ter fé nele, para que nós alcançamos a sua misericórdia e a sua bondade. Agradecer cada um que vai assistir esse vídeo, que Deus abençoe a vida de cada vocês. Não sei falar bonito, só sei falar que Jesus salva, liberta e conduz o homem para o céu. Se permanecer fiel até o fim, né? Não tem estudo, não tem curso, mas o pouco que Deus me deu, o pouco que eu aprendi veio do céu, o Senhor que me ensinou, pela misericórdia e a bondade dele. Aqui é o pastor João, pela misericórdia do Senhor, não porque eu mereço, mas porque o nosso Deus, Ele é bondoso e eterna a sua misericórdia, dura para sempre. A meditar na palavra do Senhor, irmãos, uma passagem bastante conhecida, mas bastante eficaz para os nossos corações. Quando nós olhamos lá no livro de João, capítulo 20, a partir do verso 19, 19, o 24 e até o 31, mais ou menos, por aí, fala sobre quando Jesus apareceu para os discípulos, né? Chegando, pois, à tarde, bendito é o nome do Senhor. Chegando, pois-se à tarde, daquele primeiro dia da semana, e cerrando-se as portas, aonde os discípulos estavam ali com medo dos judeus, e tinha ajuntado, e chegou Jesus após-se no meio dele, e lhe disse: a paz seja convosco. Pela primeira vez, Jesus se manifestou no meio dos discípulos e disse: a paz seja convosco. Bendito é o nome do Senhor. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos. Isso foi após a ressurreição de Cristo, né, irmão? E dizendo isso, mostrou-se-lhe as mãos e o lado dos pés, sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Mas Tomé, um dos 12, chamado, bendito é o nome do Senhor, e chegando-se e pareceu aos discípulos, chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana,
e cerrando as portas, onde os discípulos, com medo, bendito é o nome do Senhor, os discípulos estavam com medo do judeu. Tinha juntado e chegou Jesus aos pés no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. Bendito é o nome do Senhor. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos alegraram e vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Assim como o Pai me enviou, eu também enviarei a vós. Santo, santo é o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus. Irmãos, que Jesus, ele deixou bem claro para os seus discípulos. Assim como o Senhor Deus tinha enviado ele, o Pai, eles também tinham uma promessa para os discípulos. Estou um pouco gripado, que os irmãos me desculpem. Aleluia. E a palavra diz que, pois Jesus outra vez falou que a paz me virou também a vós e enviou a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: receba aí o Espírito Santo, aquele que perdoará os pecados, e lhes serão perdoados, e aqueles que quem retiveste-lhe são restituídos. Bendito é o nome do Senhor. E Tomé, um dos 12, chamando de Dímon, não estava com ele quando veio Jesus. Quer dizer, Tomé não estava ali no momento. Quando os demais discípulos viram Jesus ali, Tomé não estava. Glória a Deus. Aleluia. E disseram-lhe, pois, uns aos outros, os discípulos: viemos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vi o sinal do escravo em suas mãos, e não puseram ao dedo no lugar do escravo, e eu não puser a minha mão no lugar do escravo, eu não acredito. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Assim que Tomé apareceu, Tomé duvidou, que não acreditava. A minha mão tem que estar no lado de maneira que nenhum crere que é o Senhor que está aqui conosco, que ressuscitou. Houve ali, irmãos, no período de 8 dias, depois que estava outra vez o seu discípulo com ele, Tomé chegou. Foi quando Tomé chegou, as portas fechadas, toda trancada, e se apresentou-se no meio e disse: a paz seja convosco. Jesus estando novamente ali. E depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo. Olha, depois disse a Tomé, Jesus falou assim: ô Tomé, chega mais do meu lado. Logo que você é sem fé, que Jesus queria dizer isso. Logo que você não crê,
Você está duvidando do meu poder, da minha presença no meio de vós? Se aproxima aqui do meu lado. Não se, aleluia. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Aleluia. Coloca aqui o dedo e veja. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor. Quando Tomé colocou o dedo na cicatriz de Jesus, colocou o dedo aonde estava o furo da lança transpassado, que foi transpassado de Jesus de um lado para outro. Quando Tomé palpou as mãos do Senhor, que viu o sinal dos cravos, aonde foi batido aquele martelo na cruz, que pregaram as mãos de Jesus ali naquela cruz, aí Tomé veio e ali deixou de duvidar que realmente Jesus tinha ressuscitado. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus, tu és o meu. E disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? E não creste? Bem-aventurados que não viram e crê. Ó, irmãos, Jesus queria dizer para Tomé e para nós no dia de hoje: bem-aventurado aqueles que não viu ele pessoalmente, como pessoa, igual os discípulos e aquela grande multidões que acompanhava ele, viram e andaram com ele na caminhada, na sua jornada, na sua trajetória, viram. Nós cremos em Jesus pela fé, pela graça do Santo Espírito do Senhor. É por isso que nós cremos que Ele é o que morreu na cruz para nos dar o direito de vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Então, bem-aventurados que não viram e creram. Bendito é o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus fala, quando Jesus ressuscitou, havia uma mulher que comunicou o discípulo, né? Que comunicou o discípulo. Maria Madalena. Ela foi até o encontro dos discípulos e falou para os discípulos que tinha visto e falando, aleluia, tinha visto e falando com Jesus ressuscitado. No entanto, ele mostrava, né, santíssimo, quanto a afirmações de Maria Madalena, aleluia, sobremeter, encontrando Jesus vivo, na verdade os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentia-se só, desprotegido, aleluia. De fato, tinha fugido para as suas casas. Quando Jesus foi preso, restando-se apenas Pedro e João, que ficou à distância, posicionado à distância.
No livro de João 19, 27, João 20, versículo 10, você vai encontrar, tá a referência. Só Pedro e João que não foi embora para casa com medo, não se trancaram ali, eles ficaram um pouco afastados, aleluia, observando de longe. Bendito é o nome do Senhor. Mas quando é que a Maria Madalena e outras mulheres que ali estavam chegaram lá, aonde tinha enterrado o Senhor Jesus, o túmulo estava vazio. E ali havia um anjo ali à espera para anunciá-la. E falaram assim: olha, mulheres, olha, o que vocês procuram não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Foi quando aquela mulher voltou regozijada de alegria, glorificando o nome do Senhor. E elas foi diretamente levar as boas novas para os discípulos. Bendito é o nome do Senhor, que estava ali com medo, trancada as portas e janelas travadas, com medo dos judeus. Bendito é o nome do Senhor, com medo de ser morto também, amedrontado, apavorados. Bendito é o nome do Senhor. Isso é normal, irmãos. Imagina se fosse nós também, nos dias de hoje. Nós sentiríamos as mesmas coisas ou mais ainda, né? Bendito é o nome do Senhor. Sentir desprotegido sem a presença do Senhor do lado deles. Agora, o que é que vamos fazer? Estamos desamparados. O Senhor não se encontra mais em nosso meio. Mataram o nosso Jesus, o nosso mestre. Mas Maria Madalena veio trazer as boas novas, que ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. Bendito é o nome do Senhor. Ainda assim, eles continuavam ainda amedrontados e com medo dos judeus. Aleluia. À distância, Pedro e João ficaram à distância. Dia depois, após ter recebido o Espírito Santo, Consolador, aquele discípulo continuava escondido. Mesmo depois que tinha recebido o Espírito Consolador, os discípulos ainda continuavam escondidos, irmãos, com as portas trancadas no mesmo local. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor para sempre. No mesmo dia, aleluia, no mesmo local, continuava ali. Aleluia. E Jesus, pois, operou também ali no meio deles, na presença dos seus discípulos, e muitos outros sinais que estão escritos neste livro. No 31 fala: estes são, porém, foram escritos para que eu creasse que Jesus é o Cristo, Filho do Deus, para que, se crendo nele, creia nele para ter vida em seu nome. Porque tem as vidas em seu nome. Glória a Deus. E na segunda vez que Jesus se revelou aos seus discípulos, e os seus seguidores também, a multidões, homens e mulheres e habitantes em diferente, aleluia, homens e mulheres e habitantes
era diferente, irmão, porque o sepulcro estava o quê? Já não estava mais com Jesus ali. O túmulo estava vazio. E Jesus já se apresentava ali para multidões. Bendito é o nome do Senhor. E os discípulos, ainda receosos, permanecia escondido dos olhares dos transigentes do lado de fora da casa, onde estava reunidos, com as portas e janelas ainda fechadas. João 20:19, era uma habitações em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais nem de madrugada, irmãos. A Bíblia diz que ao primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia que Maria Madalena, né, foi anunciar para os discípulos que acreditasse e confiasse, porque Jesus não estava mais no túmulo, o túmulo estava vazio. Jesus já tinha ressuscitado e já estava fazendo maravilha no meio deles. O 30 fala que Jesus operou também na presença dos seus discípulos e de muitos outros. Este, porém, for escrito que Jesus Cristo é o Filho do Deus, para que, crendo, tenha a vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 15, 3 e 8 fala que o apóstolo Paulo viu o Cristo ressurreto. Né? 1 Tessalonicenses 4, 3, 17 fala que Paulo renovou a esperança daqueles que dormem em Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Perguntais, a primeira pergunta, de que maneira Jesus foi reconhecido? E por que Jesus foi traído por Judas? Judas combinou com os líderes, irmãos. Judas foi combinado com líderes religiosos, pessoas que se dizem religiosos. E montou uma estratégia que aqueles malfeitores que tinham suas religiões e prostravam diante de outros deuses, para lá que não. Ele descobriu qual foi o ponto fraco de algum dos seus discípulos para que entregasse Jesus nas mãos deles. E viu que Judas tinha um ponto fraco. Judas era ansioso e era avarento por coisas materiais. E aí eles convenceu Judas a entregar Jesus, né? Porque quando Jesus estava juntamente com os discípulos no meio da multidão, Jesus, quem não conhecia Jesus, ficava difícil de reconhecer, porque Jesus, todos pareciam iguais, junto com os discípulos. Vestiam igual. Tá? A maneira
tudo igual. Aí Judas falou assim, olha, quando nós estiver lá no meio da multidão, reunidos, eu vou dar um sinal para vocês. E ali acertou o salário. Vocês vai me dar 30 moedas de prata. Foi o valor que Judas cobrou para vender Jesus, para trair Jesus. Para que entregasse Jesus nas mãos dos malfeitores. 30 moedas de prata. Aleluia. E Judas combinou com os líderes religiosos. Aleluia. Os sinais que eu vou dar para vocês é aquele que eu pegar e dar um beijo na face ou na testa dele, é esse que é o Jesus, que veio para salvar a humanidade. E foi o que aconteceu. Aleluia, assim fez o traidor. A edificação, assim fez o traidor. O conhecimento da traição foi um beijo de Judas no jardim do Getsemane, quando estavam ali todos reunidos. Mateus 26, 48 ao 50, lá você vai encontrar. Ali no jardim do Getsemane. Chegou quando Jesus estava reunido ali juntamente com os seus discípulos. Mas Jesus já tinha falado, algum de vós vai me trair. Bendito é o nome do Senhor. E outros todos ficaram perpétuos. Sou eu, Senhor, sou eu. Outros diziam, sou eu. E Jesus disse, aquele que colocar a mão no prato, que come junto comigo no meu prato, esse vai me trair. E Judas era tão íntimo de Jesus que, às vezes, comia no prato junto com Jesus. Você vê como que é o ser humano, irmão. O que é uma pessoa quando é dominado por a ganância, por as coisas da carne, da vida? Seja... troca a sua salvação, troca a sua jornada com Cristo por qualquer coisa. Qualquer abacaxi estragado na esquina, ele perde o seu direito de vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ali houve o reconhecimento da traição. Beijou Judas ali no jardim de Getsemane. Assim que aí se cumpriu, irmãos, a profecia do profeta Isaías sobre a vida do Messias. Isaías 7, no versículo 14, você vai encontrar lá. Isaías 53, também você vai encontrar. Mateus 1, 18 a 25. Você pode abrir a sua Bíblia aí, que você vai ver as referências. E Lucas, versículo 1 a 26 até o 38. Também você vai ver. Isaías 9, versículo 7. Isaías 9, versículo 2 até o 7. Isaías 53, de 1 até 12. Isaías 11, de 1 até 10. É a chave aqui das referências, para você entender melhor o cumprimento da palavra, da profecia de Isaías, do profeta Isaías, sobre a crucificação do Messias, do Mestre, nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. E a presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não está escrito neste livro. Este, porém, foi escrito que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo e tenhais a vida eterna nele em seu nome. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, foi quando também existia outro incrédulo no meio, por nome Tomé. Aleluia. Aleluia. Tomé era outro, um dos 12, chamado Dímon, que não estava com eles ali no momento, como foi falado. Que também, depois que o Jesus foi pego ali, né? E levaram Jesus à prisão. E de ano em ano, irmãos, tinham eventos. E ali existia um decreto e assinado a libertação de uma pessoa e a morte de outra. E ali colocou Jesus e Barrabás de frente a frente a multidões. Multidões de religiosos de todas as partes que acreditavam em Deus estranho, ídolos e coisas semelhantes. E Jesus, e ali, aleluia, levaram Jesus até a presença de Pilatos. Aleluia. E ali tinha doutores, homens da lei, autoridades de todas as regiões. Aquele evento era feito de ano em ano. E ali é como se fosse a vida de Jesus se tornou como um jogo. Aqueles que se manifestassem mais contra, que clamassem mais contra aquela pessoa que ia ser condenada até a morte. E o povo clamava. Mate Jesus e solta Barrabás. Mata, crucifica Jesus e mata e solta Barrabás. Barrabás era um homem perverso, um homem mau, um homem criminoso, um homem ruim. E o povo preferiu que crucificasse o mestre e libertasse Barrabás. Mas isso aí, irmãos, é para cumprir as escrituras. Já era para cumprir o decreto que Deus tinha falado. Seu próprio, vai lá. Vai lá e toma as dores daquele povo, da humanidade. Porque senão não vai escapar ninguém. E Jesus disse, eu vou, meu Pai. Aleluia. Eu vou lá lutar em prol daquela humanidade.
Humanidade mesmo cheia de pecado, cheia de idolatria. E o Senhor mesmo assim preferiu tomar as dores daquela coisa. Aleluia. E ali foi, irmão, consumado a morte do Mestre. Primeiro foi chicoteado, esmagado, pisado, humilhado. Aleluia. Irmãos, e depois colocaram uma coroa de Jesus, cheio de espinho na sua face, e travou na sua cabeça, e o seu sangue se derramava sobre a sua face. Olha que sofrimento, olha que angústia. Meu Deus. Jesus, até ali, irmãos, ele estava como homem, como ser humano, como qualquer um de nós. Só que era uma pessoa escolhida por Deus, pelo próprio Pai. E é o próprio Pai que dava força para que ele aguentasse tudo aquilo. Mas chegou um momento que ele sentiu sede. Ele dava gargalhada de deboche e colocou uma esponja cheia de vinagre sobre a boca do Mestre. Era tanto sofrimento que ele recusou. Depois, irmãos, pegaram Jesus, pregaram na cruz, bateu os parafusos nas mãos de Jesus, nos pés, e levantaram aquela cruz pesada com Jesus. Eu creio, irmão, que às vezes eles deixavam aquela cruz cair e o baque do chão que estava, imagina a dor, ele pregado naquela cruz. E quando o Senhor estava lá pregado, ele era cuspido e zombado. Você não diz que é o filho do Deus Altíssimo? Por quê? Não salva a ti mesmo. Cadê o seu Deus? E a palavra do Senhor diz que há momento que os pais, o filho, nosso Senhor, olhava para o céu e dizia: Pai, passa de mim esse cálice antes que eu beba. Passa de mim esse cálice antes que eu beba. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Alabaço, me canta, aleluias. Por que me desamparaste? Mas é para cumprir a ordem do Pai, morrer pela humanidade. E nós não temos dado valor. Como preço tão caro, tão sofredor que o Senhor pagou por nós numa cruz. E ali do lado daquela cruz estavam 2 ladrões, 2 malfeitores, que estavam ali vigiando aquela cruz. E um deles, que estava ajudando a maltratar Jesus, olhou para cima e viu que aquele homem, ele não fez nada para merecer tudo aquilo. Ele só fazia o bem. Bendito é o nome do Senhor. E de repente ele olhou e disse: Ô Pai, me perdoa.
Este homem não fez nada para merecer tudo isso. Até o próprio, o rei, falou assim, eu lavo as minhas mãos, eu não vejo nenhum pecado que pode levar esse homem à condenação de morte. Mas vocês queiram, a palavra de rei não volta atrás. Eu lavo as minhas mãos. E aquele ladrão, por nome Dimas, ele disse, Senhor, Jesus já no último suspiro, lembra de mim quando tu entras no teu reino. Ele se arrependeu, irmão. Ele viu que o Senhor não merecia tudo aquilo que estava passando e que ele estava fazendo o pior erro da vida dele. E mesmo ali na cruz, Jesus salvou e libertou alguém. Transformou a vida de alguém, mesmo no último suspiro da morte. Jesus clamou e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso, filho. Eu sei que você se arrependeu, os seus pecados estão perdoados. Pode deixar que seu lugar está reservado no paraíso do Pai. Ei, irmão, que amor profundo. Que amor que não tem tamanho. Que amor que tão grande que não mede fronteira. Foi o amor de Cristo por nós. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que depois que Jesus foi morto, seu sangue foi derramado sobre as ruas de Jerusalém. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu vou dar prosseguimento com outro vídeo, que esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Aí após eu dou prioridade em outro vídeo, tá bom, irmãos?